É engraçado onde você pode encontrar eventos notáveis. Um dos lugares mais desapercebidos de Roma nos dias de hoje é o Campo dei Fiori, Praça das Flores, Mercado das Flores, a não ser pela estátua sinistra de Giordano Bruno. Aqui ele foi queimado vivo, por heresia, pela Inquisição, em 17 de fevereiro de 1600. A forquilha dos heréticos foi enfiada na sua mandíbula. O outro lado foi cravado no seu peito, para que ele não espalhasse o que sabia. A igreja acreditava que a Terra e as crianças de Deus eram o centro do universo. E a Igreja Católica era a sua voz inquestionável, falada por Roma. Bruno negava tudo isto. Por isso, o queimaram. Sem que houvesse derramamento de sangue, disseram. A gordura pinga e desaparece. Os ossos caem como pedaços de pau, sem sangue. O sangue ferve e a alma vai direto para o inferno. O fogo foi a marca daquele século. O fogo da reforma protestante ardia rapidamente, e o fogo que a igreja mais temia era o das novas ideias, heresia. O inquisidor de Bruno foi o reverendo Robert Bellarmine. Lembrem-se dele, mais tarde ele voltará a aparecer, preocupado com uma outra heresia em forma de livro. O livro está quase esquecido, mas os eventos que o cercaram literalmente abalaram o mundo. Dizia que a Terra se movia em torno do seu próprio eixo e girava em torno do Sol. E daí, vocês perguntariam? Daí seria a maior revolução no modo de pensar, a maior de todas mesmo. O discurso de Galileu. Grandes livros. Ato 1. A controvérsia. De um modo geral, choramos mais por um livro queimado do que quando queimam uma pessoa. Os melhores livros repousam silenciosos nas torres de marfim. Ainda assim, são responsáveis por enormes mudanças no mundo. No caso do Diálogo de Galileu, este mundo mudou do centro do universo, o ato primeiro e crucial da revolução científica. These are the three books that bridge the scientific revolution. Copernicus's De Revolutionibus, Isaac Newton's Principia, and in between, Galileo's Dialogo, or the Dialogue. Now, it's not the greatest scientific book. It doesn't rank with these other two, and yet this is the book that won the war. This gave the arguments as to why it was reasonable to be on a moving earth, that it was reasonable to accept this much more beautiful aesthetic system in which you have the sun in the middle, the planets nicely arranged, and the earth just being one of the planets. And for the first time, a broad public could begin to think that maybe this is how God made it. The transition from believing that the Earth stands still at the center of the universe to believing that the Earth is a planet that moves in various ways, two ways, primarily spinning around its own axis every 24 hours and going around the sun in an orbit once a year, that transition in thinking is probably the greatest intellectual revolution or upheaval in the history of mankind. I think it's without a doubt true that Galileo introduced
the first new observations into our understanding of the universe in 2,000 years. Galileo, unwillingly and unknowingly, did frankly introduce a whole period of history where there was an increasing kind of conflictual attitude between science and religion. O caso Galileu, como ficou conhecido, envolveria a traição de um papa e um dossiê guardado nos arquivos secretos do Vaticano, contendo um documento que pode ter sido uma falsificação, que mudou a história e selou o destino de Galileu perante a corte mais temida daquele tempo, o Tribunal da Santa Inquisição. He will tell the truth, otherwise we will have recourse to torture. A citação é dos registros da Inquisição. 21 de junho de 1633. São palavras do cardeal Melculano, inquisitor de Galileu, sobre o livro O Diálogo, publicado em 1632. Que tipo de livro que leva um homem à tortura e muda o mundo? Certamente é apocalíptico? Não. É leve, espirituoso e de boas maneiras. Tem 3 características. Foi escrito num italiano vivaz e não no latim clerical. O cenário é muito teatral. Um palácio meio excêntrico e decadente no grande canal de Veneza. Os personagens, segredo. Um nobre veneziano elegante, desinteressado e que teme somente o tédio e por isto ama Salviati. Um estupim de pessoa, ardente, vital, um novo pensador, ou seja, o jovem Galileu. Ele é um atrativo para os tolos e, na sua opinião, tolos existem muitos. Por exemplo, o rotundo e pomposo Simplício, um pensador à la antiga. Se Aristóteles disse, é porque é verdade. I ask you, oh foolish man, do you imagine some magnitude for the universe which you judge to be too vast? Why do you pass judgment on things you do not understand? God could have created the heavens even thousands of times larger than it is. What? Nothing is created in vain. This beautiful order is for our benefit. Would anything be created that is superfluous? For the use and convenience of whom? Merely taking care of us is adequate work for God, you say? We take too much upon ourselves if we believe that, Simplicio. I should not like to tie God's hands so, than that he has no other cares to attend to than those of the human race alone. Galileu chamava os velhos, emperdigados e conservadores aristotelianos de Liga dos Pombos. Um homem sábio não ousaria insultar esses filósofos. Mas a sabedoria de Galileu não se aplicava às relações humanas, e sim à ciência. Os pombos iriam se vingar do iconoclasta Galileu Galilei. Ele parece ser um homem teimoso, um toscano orgulhoso. Ato 2. A Terra. Galileu era um homem da terra, um filósofo por instinto, mas ainda um mecânico, um realizador, um fazedor. Ele foi o pai da física experimental. Inventou a ciência do movimento. A maçã havia caído na cabeça de Newton, mas foi Galileu quem plantou a macieira. Galileu gostava de uma vida boa, mas viver com as pessoas não era o seu forte. Nascido em 1564, perto de Pisa, filho de pai músico e de mãe desafetuosa, e tendo um irmão parasita, a família não era o seu forte. Tratava a companheira como sua propriedade. Ela lhe deu um filho e 2 filhas. As meninas procuraram confortar-se entrando para aquele convento do outro lado da colina, atrás da sua casa. O conforto que visavam acabou em pobreza e privações. O único amor da sua vida foi provavelmente a sua filha mais velha, Irmã Maria Celeste. Ela morreu aos 33, ele tinha 70. Só então entendeu o quão pouco tinha feito por ela e quanto a tinha amado.
Mas seus verdadeiros amores eram as abstrações, as ideias e os números. Acreditava que a linguagem do livro da natureza era a matemática. Galileu sistematizava a natureza confusa em forças e leis. Inventou muitas coisas, como por exemplo um relógio de pêndulo, uma régua de calcular, um termômetro, mas era principalmente um Newton precoce, porque se especializava em analisar as forças e os movimentos de cair, subir, flutuar e assim por diante. Ele esbarrou na gravidade, mas nunca chegou realmente a entendê-la. Muito misterioso, dizia ele. Seu forte não era comprovar teorias. A maior contribuição de Galileu para a ciência foi descobrir a coerência de um sistema, o modo pelo qual as coisas se interligavam, uma visão global. Galileu combinava o bom senso com as fórmulas matemáticas, muito embora isto não fosse sempre possível. Hoje, como naquela época, não é óbvio que dois corpos de pesos diferentes caiam com a mesma velocidade. Não é óbvio que a Terra gira em torno do seu eixo. Então por que tudo que está solto não cai nos céus? Oceanos, barcos, tudo. O diálogo de Galileu usa como cenário o Palácio de Segredo em Veneza, hoje transformado em residência, para oferecer uma resposta elegante. Shut yourself up inside the main cabin below decks on some large ship and have some flies, butterflies, bowl of water with some fish. Hang up a bottle so that it empties drop by drop into vessel beneath it. Ship standing still. Observe how the fish swim indifferently in all directions. Drops fall into vessel beneath. Throwing something to your friend, you throw it no more strongly in one direction than another, the distances being equal. Jumping with your feet together, you pass equal spaces in every direction. When you have observed all these things, have the ship proceed with any speed that you like, so long as the motion is uniform. You will discover not the least change in all the effects, nor could you tell from any whether the ship was moving or standing still. The cause of all these effects is the ship's motion is common to all of the things contained in it, and to the air also. Whoever thought it more reasonable to make the whole universe turn to keep the earth motionless was more unreasonable than someone who went up to the top of your cathedral to look at the city and its surroundings and demanded that they turn around him so that he would not have to bother turning his head. The important point is that the earth be able to move without 1,000 inconveniences. All the inconveniences will be removed as you propose them. As inconveniências estavam para começar. Um pouco mais abaixo, no grande canal, na Praça de São Marcos, é onde o homem que queria ser um filósofo aventurou-se no domínio dos padres, os céus. Ato 3. Os céus. Em 1609, ouvindo falar de um pequeno telescópio holandês com 3 vezes o poder de aumento, Galileu, o mecânico, rapidamente desenvolveu este aqui, com 10 vezes mais. Esta é uma réplica fiel do seu telescópio que mudaria o rumo da história. Com este tubo, ele olhou para os céus e aquele foi o momento decisivo na história da ciência. Galileu era ambicioso. Determinado a vendê-lo a quem pagasse mais, ele veio para a Praça de São Marcos, como qualquer turista, para exibir o seu invento. Os senadores de Veneza se arrebanharam para vê-lo. Os filósofos vieram correndo. Foi mágico. De fato, os seguidores mais ferrenhos de Aristóteles pensaram tratar-se de magia negra e se recusaram até mesmo a olhar. Não, não, diziam. Blasfêmia, diziam. A
primeira blasfêmia dos céus. A lua não era pura e branca, era áspera e rochosa, como nós a conhecemos. Estes são desenhos de Galileu. Existiam manchas negras na pura e paradisíaca superfície do Sol. Nossas imagens são de Galileu. Então, se o telescópio foi o momento decisivo para a ciência, Júpiter foi o ponto crucial para Galileu. De repente, ele descobriu um mini-sistema solar, um Sol com luas girando em sua volta e tudo isto se movendo. Não uma prova, mas um sistema coerente que funcionava. Copérnico estava vivo e vivendo muito bem em Júpiter. In January of 1610, by chance he turned to Jupiter and he found the little points of light next to it. And we can follow it day by day when he sees that those little points of light are moving around, and suddenly he realizes after about a week that, wait a minute, these are being carried as little moons with Jupiter. Now, one of the reasons people worried about the Copernican system was it seemed awfully silly that the Earth could be whizzing around the sun and yet carry the moon and not have the moon get lost. As soon as Galileo realized that Jupiter was also moving, everybody agreed Jupiter was moving, carrying those moons with it, a great stumbling block against the Copernican system was removed. And Galileo immediately saw the power of that argument. He doesn't make a big deal of it, but he says it in passing. This should put to rest the worries of those people who think the Earth can't have a moon with it. Now, this may not have converted the world into Copernicans, but it certainly converted Galileo, because up to that time he was probably just a timid Copernican, if at all. And suddenly, the wonderful things he found with the telescope required new patterns of thinking. Para rejeitar o novo modelo de Copérnico, que o Sol é o centro do sistema solar, que a Terra gira em torno dele uma vez a cada ano e gira em torno de si própria uma vez por dia para sustentar o antigo modelo de Ptolomeu com a Terra no centro, é necessário este sistema complicado de esferas e engrenagens. Parece loucura, mas os sistemas evolvem, e sua evolução nós bem sabemos. Não é necessariamente razoável ou metódica. O apelo ao fato de que a Terra era o centro do universo começava a transparecer. Now, if it is true that the center of the universe is that point around which all the orbs and world bodies, that is, the planets, move, then it is quite certain that not the Earth, but the sun is to be found at the center of the universe. How do you deduce that it is not the Earth, but the sun which is at the center of the revolutions of the planets? We find all the planets closer to the Earth at one time and farther from it at another. The differences are so great that Venus, for example, is 6 times as distant from us in the one state as it is in the other. And Mars soars nearly 8 times as high in the one state as in the other. But what are the signs that they move around the sun? Mars, Jupiter, 8 times as high. Very distant, 60 times as large. It is certain that 6 times as distant approach and recession must revolve around the sun. Perhaps I should understand it better from the drawing of a diagram. Simples, não é? Bem, para nós sim. Mas na época era revolucionário. Todas as músicas e canções sobre o número e as posições dos planetas convergem neste sistema racional. Assim como o trabalho de Galileu sobre o movimento, o sistema é coerente. Mas suponham que a Terra e não o Sol está no centro. Então isto é o que os planetas vistos da Terra têm que fazer para satisfazer a nossa percepção. Vocês podem perceber as trajetórias necessárias. Por que Deus faria desta maneira? Se perguntava Galileu. Bem, a Igreja de Deus respondia bem no estilo dos pais. Porque eu assim digo. The conceived order included a kind of an ecclesiastical geography, in which
Hell was in the bowels of the earth. You could see the brimstone and fire spurting up occasionally in volcanoes. And then you went out through the spheres of the heavens, and beyond that was God and heaven. And moving to a Copernican system was a great threat to this kind of sacred geography, which was tacitly accepted, but wasn't really, honestly, part of Scripture. It's very strange because many people feel that if they give up a literal belief in one point, it's going to undermine the whole thing. And frankly, I think you have to approach Scriptures in a much more thoughtful way. That's what Galileo was prepared to do. He said God has made the book of Scripture and the book of nature, and they shouldn't be contradicting each other. E os pombos de Aristóteles ficaram com a igreja. Eles que haviam se arrebanhado para colocar Galileu nas alturas, agora o bicam mortalmente. Vai demorar um certo tempo até que consigam crucificá-lo. Galileu, o ambicioso, o impetuoso, ainda ajuda sua causa. Ofende as pessoas e comete 2 erros fundamentais. O primeiro foi trocar a proteção de Veneza por Florença, para ser o matemático e filósofo-chefe do príncipe Cosimo. Agora a igreja pode pegá-lo. O segundo foi de ficar fascinado com as marés, como prova do sistema de Copérnico. Em 1611 é mencionado pela Inquisição pela primeira vez. 1614 em Florença. Tommaso Catini, dos dominicanos, os guardiães dos dogmas da igreja, faz um sermão rebelde contra ele. 1615 em Roma, o centro. O padre Lorini se apressa para apresentar à Inquisição uma queixa formal contra a visão copernicana de Galileu. A partir daqui, o instrumento anti-herético da igreja terá como agir, se assim o desejar. Galileu é convocado a Roma. Naquele tempo, como agora, a origem. O motor. O coração protegido da Igreja Católica. Um paradoxo de grandeza e humildade. A vontade coletiva e a discordância individual. O orgulho e o preconceito da Sagrada Mãe Igreja. O Espírito que o guia no paraíso é o Divino Espírito Santo. Mas na terra é uma única consciência de um padre. No tempo de Galileu era do inquisidor de Bruno, o jesuíta cardeal Robert Bellarmine. Até os dias de hoje, Bellarmine ainda é um farol guia para a igreja, um fantasma no motor. Em 1616, ele era a personificação literal do dilema da igreja. Como mover este leviatã do mundo fechado e fixo da Idade Média para o mundo aberto e mutante da Revolução Científica? Galileu e seus discípulos, os astrônomos jesuítas e Bellarmine, observavam as estrelas do teto do Colégio Romano, quartel-general dos jesuítas. Alguns vestígios do observatório ainda estão por aqui. E no meio de uma noite romana, o dilema ainda continua. Se por um lado o burocrata Bellarmine, defensor da igreja, acreditava que a Bíblia era a transcrição literal da palavra de Deus, por outro lado, o intelectual Bellarmine
admirava a ciência de Galileu. Um paradoxo que mesmo hoje em dia ainda não desapareceu. No seu retrato, Bellarmine olha fixamente para a alma das pessoas. Em fevereiro de 1616, adverte solenemente a Galileu que a doutrina de Copérnico não é para ser seguida ou defendida. Galileu concorda. O encontro foi na casa de Bellarmine, mas estavam presentes uns sombrios ajudantes dominicanos. Mais tarde, Galileu pediria e receberia uma carta registrando o encontro e o aviso que lhe fora dado. Trata-se de um documento importante e, para achá-lo, você tem que ir ao Vaticano. Vá pelas ruas antigas até o Palácio Belvedere. Abra um cofre. Retire uma pasta. Código 1181. Procedimentos contra Galileu Galilei. A pasta só pode ser manuseada por funcionários do Vaticano. Ande pelos corredores, passe pelos arquivos dos antigos estudiosos, atravesse uma porta de madeira e entre num mundo novo de aço e concreto chamado a Casamata. Aqui estão os arquivos secretos do Vaticano, num ambiente de segurança total. Abra a pasta. Aqui está o documento. 26 de maio de 1616. Não para sustentar ou defender. Assinado o cardeal Robert Bellarmine. Mas tem um outro documento, datado de 26 de fevereiro de 1616, que diz que ele não deveria sustentar ou defender ou ensinar de qualquer forma ou maneira. Alguns estudiosos hoje afirmam que trata-se de um documento falsificado, colocado depois. Alguns dizem que se trata de uma minuta preparada pelos dominicanos sombrios, caso Galileu não concorde. Mas ele nunca recebeu o documento. Parece ainda que foi feito numa caligrafia diferente da carta e não tem assinaturas. Galileu não sabe nada sobre este último documento, mas vai saber. E vai ser na presença dos seus inimigos. Enquanto isso, seu dossiê no Tribunal Sagrado da Inquisição continua a crescer. Galileu e Copérnico precisam de um milagre. Ato 4. O Papa. O milagre acontece. Em 1623, o amigo de Galileu, Marco Barbarini, poeta, intelectual, místico, também toscano e egoísta, é eleito Papa com o nome de Urbano VIII. Assim como Galileu, não é dado a falsa modéstia. I know better than all the cardinals put together. The word of a living pope is worth more than the sayings of 100 dead ones. Galileu é recebido 6 vezes pelo novo Papa, alegremente discutindo o diálogo. Mas tornar-se Papa muda um homem. De repente você é o executivo principal da maior multinacional. Chefe de um império sob o ataque dos protestantes e dissidentes. A tumba de Barbarini está a alguns metros da de São Pedro. O centro do centro. Este é um Papa que defenderá a Igreja contra inimigos ou amigos. O instrumento papal contra a heresia era a Inquisição, e ainda é. Logo à esquerda da Igreja de São Pedro, encontra-se o Palácio da Congregação para a Doutrina da Fé. Nome novo, mesmo propósito. Visitantes e máquinas fotográficas não são bem-vindos. Os processos são julgados a portas fechadas. O padre Charles Curran é uma das vítimas nos tempos atuais.
I was informed originally in 1979 that the Congregation for the Doctrine of the Faith was investigating my writings. By 84 also, or 85, I had a letter saying, you know, we have finished reviewing your work, we find errors and ambiguities there, and now we give you this opportunity to rescind or change your positions. And, well, I knew then that the game was up. I wrote back and said, I can't. I mean, these are the positions I've taken. These are the positions I believe in. I think they're very legitimate for a Catholic. And they then determined on the basis of that there were errors in my writings and I could no longer be a Catholic theologian. Padre Corran foi proibido de ensinar teologia na Universidade Católica. Continua padre, mas ensina na Universidade Metodista do Sul. Assim como para todos os dissidentes, de Galileu a Charles Curran, ofensa é ter ideias diferentes e escrever sobre elas para que outros possam vê-las. Os livros são a ameaça. Galileu escreveu vários livros, mas o problema é o diálogo. Mais especificamente, uma cena, a última cena. Ofendeu a igreja e feriu profundamente o seu amigo Papa Urbano VIII. Como foi que ofendeu a igreja? It became a sort of a social issue with the church. That it was kind of a forbidden book, this kind of thing, like the forbidden fruit. It's always more interesting to read something that authorities think you shouldn't read. And I think there's something to the fascination of the dialogue that way. Did Galileo actually disobey the orders that were given him in 1616 by writing the dialogue? Now, he held he didn't, but I'm certain he did. And he purposely did. And that's a fascination about the book. He tried to conceal that he was really trying to prove the Copernican system, but the dialogue overwhelmingly moves us in that direction. What the fascination really comes down to in that context is that Galileo actually wanted to save the church from getting into trouble over taking positions when it didn't have to. He wanted the church to stay open with respect to the system of Ptolemy and the system of Copernicus, heliocentrism and geocentrism, because he tried to convince the authorities there was no need to take a position. Let's let it mature. Let's let science do its thing. E como ele conseguiu ofender a igreja e ao seu amigo o Papa? É como a maré. Você não pode limitar a Deus. Seus caminhos estão além da nossa compreensão. Deus pode fazer as marés e qualquer outra coisa do modo que ele quiser, dizem a igreja e o Papa. Galileu ridiculariza este argumento nas páginas finais do livro e o coloca na boca de Simplício, o palhaço de plantão. Para todo mundo é uma cena muito gozada, menos para o Papa. Now it is time to put an end to our discourses. I thank you, Sagredo, for your most courteous motivation. Just as I ask pardon of Simplicio if I have offended him sometimes with my too heated and opinionated speech. Be sure that in this I have not been moved by some ulterior purpose, but only by that of giving you every opportunity to introduce lofty thoughts, so that I might be the better informed. You need not make any excuses. They are superfluous, especially so to me, having been accustomed to public debate. E aqui acontece o maior erro da vida de Galileu, a doutrina central da igreja. A doutrina favorita do Papa na boca de um idiota. Indeed, keeping always before my mind's eye a most solid doctrine, which I once heard from a most eminent and learned person, before which one must fall silent. Adivinha quem? I know that if I asked whether God, in his infinite power and wisdom, could have conferred upon the watery element its observed reciprocation motion, using some other means than moving its containing vessels. Tradução: se Deus quisesse que as marés fizessem alguma coisa em particular, He could have, and that he would have known how to do this in many ways unthinkable to our minds. From this, I forthwith conclude that,
This being so, it would be excessive boldness for anyone to limit or restrict the divine power and wisdom to some particular fancy of his own. An admirable and angelic doctrine. Salviati termina o livro com os maiores e mais contraditórios chavões. Aliás, para adicionar insulto à injúria, às marés, a prova do sistema de Copérnico utilizada por Galileu está errada. Os erros, científico e político, são enormes e inexplicáveis. E o erro político será fatal. Ato 5. A Inquisição. A notícia de que o argumento papal havia sido colocado in bocco di idiota, na boca de um idiota, chega a Roma e ao Papa. Sua ira, ao ver o que considera um insulto gratuito, jamais seria aplacada. Urbano é implacável. Galileu deveria vir a Roma e aparecer perante o Santo Tribunal da Inquisição. By what means and how long ago did he come to Rome? Apesar da saúde e da idade, ele tem 70 anos e sofreu com a praga. Galileu é levado para Roma. Did he come of his own accord, or was he called, or was he ordered by someone to come to Rome, and by whom? In Florence, the Father Inquisitor ordered me to Os processos da Inquisição são friamente formais e ininterruptos. O julgamento estender-se-á por alguns meses. Did he know or can he guess the reason why he was ordered to come to Rome? I imagine that the reason why I was ordered to present myself to the Holy Office in Rome is to account for my recently printed book. What is the character of the book on account of which he thinks he was ordered to come to Rome? It is a book written in dialogue form, and it treats the constitution of the world, that is, of the two chief systems, and the arrangement of the heavens and the elements. If he were shown this book, would he be prepared to identify it as his? I hope so. Was he then notified of the said decision, and if so, by whom? I was. I was indeed notified of the said decision of the Congregation of the Index, and I was notified by Lord Cardinal Bellarmine. What did the most eminent Bellarmine tell him about the said decision? And did he say anything more about the matter? And if so, what? Lord Cardinal Bellarmine told me that Copernicus's opinion could be held suppositionally, as Copernicus himself had held it. His Eminence knew that I held it suppositionally. In conformity with this, I keep a certificate by Lord Cardinal Bellarmine himself, dated 26 May 1616, in which he says that Copernicus's opinion could not be held or defended being against Holy Scripture. I present a copy of this certificate, and here it is. O documento é um choque para a Inquisição. Este não é um julgamento tal como conhecemos. Não há advogado de defesa. O inquisidor é juiz e júri. O processo é secreto. Você é culpado até provar que é inocente. Mas a Inquisição é bastante meticulosa com relação aos documentos. A carta de Bellarmine para Galileu é uma surpresa perturbante. Lembram-se da pasta do arquivo secreto? Esta é a carta de Bellarmine. Uma surpresa para a Inquisição. Não sustente nem defenda. Mas eles têm uma surpresa para Galileu. A suspeita e apócrifa injunção. Não sustente, defenda ou ensine de qualquer forma ou maneira. I do not recall that this injunction was given me any other way than orally by Lord Cardinal Bellarmine. I do remember that the injunction was that I could not hold or defend, and maybe even that I could not teach. I do not recall further there being the phrase, "in any way whatever," but
Maybe there was. In fact, I did not think about it. Having received a few months thereafter Lord Cardinal Bellarmine's certificate dated 26 May 1616, which I have presented, and in which is explained the order given to me not to hold or defend the said opinion. Regarding the other two phrases in the said injunction now mentioned, namely, not to teach and in any way whatever, I did not retain them in my memory, I think because they are not contained in the said certificate, which I relied upon and kept as a reminder. Dada a confusão, o inquisidor propõe um acordo. Mas o Papa é irredutível. Galileu deve enfrentar todo o processo da Inquisição. Has he anything to say? I have nothing to say. Did he hold, or has he held, and for how long, that the sun is the center of the world and that the earth is not the center? I do not hold this opinion of Copernicus, and I have not held it after being ordered by injunction to abandon it. For the rest, here I am in your hands. Do as you please. He will tell the truth, otherwise we will have recourse to torture. I am here to obey, but I have not held this opinion after the determination was made. Galileu, velho, doente e apavorado, conhece muito bem os instrumentos de tortura. Nenhum derramamento de sangue, lembram-se? Assim, por exemplo, o cavalete, ou o esticamento do corpo pela água, e assim por diante. Todavia, Galileu não foi torturado. Foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da sua vida. E para ser publicamente humilhado na grande nave da Igreja Santa Maria sopra Minerva, em Roma, onde deveria retratar-se. I, Galileo, son of the late Vincenzo Galileo of Florence, 70 years of age, have been judged vehemently suspected of heresy, namely of having held and believed that the sun is the center of the world and motionless, and the earth is not the center and moves. I abjure, curse, and detest the above-mentioned errors and heresies. Galileu Galilei, que enxergou mais além do que qualquer outro antes dele, fica cego e morre em 1642. No dia de Natal do mesmo ano, nasce Isaac Newton. E hoje em dia, existirá algum novo caso Galileu? Um novo diálogo? We are at a big turning point today. Let's take a serious look at the way the church confronts this very rapid growth in the biological sciences and explorations of the origins of life, of the evolution of life, the meaning, the very nature of the human being in this whole evolution of the universe. The church always seems to, and I'm not going to pinpoint any one person or any one thing, seems to want to always concentrate upon a magic moment when a human being comes to be. Somehow or other they feel that God's place in this whole process is better assured. There's a magic moment when He comes in, let's give it the traditional phrase of, and creates the human soul. Because I think that traditional phrase carries a lot of meaning and it shouldn't be thrown aside. But nonetheless, it forces the church's hand in saying, you know, there's a magic moment when God intervenes. And I think that's bad science because, I mean, I'm not an expert in the field, but the coming to be of a human being is a continuous process.
And in fact, the marvel, the magic, the beauty of this whole thing is the continuity of it. I mean, I'm evolving now as a human being. I'm not a static thing. And there's not a magic moment when God is dealing with me. There's not a magic moment when He made me. The whole thing is magic. That's the better science. Em 1997, uma nave espacial chamada de Galileu encontra vestígios do que poderia ser a origem da vida na lua de Júpiter, chamada Europa. Esta lua foi descoberta em 1610 pelo cientista Galileu. O diálogo continua.